Boa noite. Estamos ao vivo, aguardando Lucy Pereto, psicóloga maravilhosa. Oi, Ana, boa noite. Oi, Lucy, solicita então, meu amor. Estou aqui no aguardo, né? Vamos falar sobre um assunto importantíssimo hoje. Muito importante. Assunto importantíssimo. Sobre mães de crianças especiais. Né? Dá um pouquinho de voz, né? Às mães que passam por alguns perrengues aí, né? Para cuidar. Lucy, você tem que me solicitar, meu amor. Oi, Gabi. Linda. Que bom que vocês estão aí, hein, meninas? Estou gostando. Lucy, solicita, meu amor. Eu já dei autorização para você, tá? É assim mesmo. Demora um pouquinho. Solicitou? Pois é, já dei autorização, então estamos aguardando que entre. Que bom, Gabi. Ótimo. Aqui, muito bem, dona Lucy. Não, Gabi não, Lucy. Ah, porque na hora de clicar, minha filha, o dedinho, né? Ai, vamos lá, meu amor. Oi, Entrou! Agora entrou. tudo bem, meu bem? Tudo? Tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo direitinho e você também está com a imagem perfeita, tá ótimo. Ai, que ótimo. Tá tudo bem, graças a Deus. Vamos aguardar um Amém. pouquinho, né? O pessoal entrando. A Gabi já entrou, a Ana. Oi, Gabi. E... Oi, Ana. Então, vamos falar sobre esse assunto maravilhoso, né, Luci? Importantíssimo, né? É, Porque hoje em dia a comunidade, né, a população de pessoas com autismo é muito alta realmente. Eu acho que anteriormente já até existia, mas não tinham os diagnósticos formados, né? Foi isso. desse. Então, falta de diagnóstico é que fazia com que as pessoas não entendessem muito bem o que estava acontecendo, né? E aí, Verdade. enfim, uma série de outras coisas, consequências, né, de tudo isso, dessa falta de diagnóstico, né? Todo mundo diz que o diagnóstico tem que ser cedo, mas ao mesmo tempo, como a criança começa a entender um pouquinho, falar um pouquinho, ou não falar nada, é, as pessoas ficam aguardando, às vezes, né? Que é assim mesmo, tem criança que é mais ágil nisso, tem criança que é mais lenta, né? Para o crescimento. Então, por isso o diagnóstico talvez saia um pouquinho mais tarde, né? Eu queria, Luci, ler um textozinho aqui para as mães, né? Que é o nosso tema de hoje. Para Isso. as Um mães carinho é sempre bom, né? para as mães que estão aí na angústia, né, de terem que lidar com algumas coisas assim, com a culpa, né, que é uma coisa que não adianta, qualquer mãe vai ter culpa, Pois é. não é? Verdade. É. Então, e é verdade, alguém está dizendo aí que as pessoas encaram como, essa pessoa é mais tímida, ou ela não, né, e isso é verdade, acontece mesmo. É. Não existia esse diagnóstico assim, né? É. Isso mesmo. A Gabi está falando que tem uma prima que o descobriu o autismo com 30 anos. É verdade. Tem muito adulto que tem autismo e não sabe que ele é É, autista. exatamente. Eles descobrem hoje quando aparece um filho ou alguém da família, aí
começa a fazer a ligação dos fatos. Né? Exatamente. E aí, por aí já mesmo. então era isso, né? Porque para que tudo funcione, tipo, até o atendimento no SUS, ou até um atendimento que o governo dá uma ajuda, precisa do diagnóstico. Sim. Né? Enquanto não tiver o diagnóstico, a pessoa não pode entrar com nada, né? Eu vou ler aqui um textinho para iniciar, enquanto o pessoal vai entrando, né? Isso. É dirigido mesmo à família, das pessoas que têm alguma necessidade especial. A família em geral, mas mais especificamente as mães, porque elas estão ali o tempo todo, né? Então, diz o seguinte: cada um de nós está fazendo o melhor que pode nesse instante. Ame-se bastante para permitir-se sentir suas emoções. É possível que você tenha processos a fazer, como, por exemplo, muita sucata enferrujada, armazenada no seu interior. Lembre-se de que, às vezes, é preciso fazer uma faxina mental para jogar fora coisas que não servem mais. Procure também polir e limpar ideias positivas, coisas boas que aconteceram, né? Criativas, coisas que te deram prazer e alegria. Né? Você pode. E desapegue-se também da culpa, que a culpa é uma coisa assim, impressionante, como atinge a todos nós. Valorize-se pelo que conseguiu até agora. Assim, você será muito mais feliz, né? E em cada tentativa que você fizer, você sairá melhor. Elogie-se mais, cobre-se menos. Muito menos. E ame-se, né? Se ame. Eu tenho uma frase, Luci, que eu costumo dizer sempre em todas as palestras e meditações e tal. Ao amanhecer, quando você se olhar no espelho, olhe nos seus olhos e diga: eu me amo e me aprovo exatamente como sou. E dê um sorriso, né? Um sorriso, bom dia, e sai para o trabalho ou para o que você faz. Exatamente. Eu faço uma coisa que, assim, faço até hoje. Eu sempre me olho e falo assim, ai, como eu te amo. Porque eu me amo, entendeu? Nossa, eu me acho assim, eu não sei o que o mundo acha, mas eu me acho muito boa, sabe? Assim, não no sentido de orgulho, de soberba. Não, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu acho que eu vou ajudar o outro. Eu acho que eu tenho luz. Eu acho não, eu tenho certeza de tudo isso. Então, por isso eu falo, eu me amo. Então, eu penso que é por esse caminho que a gente tem que acordar e falar, te amo, sabe? Você olha no espelho e fala assim. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Bom dia, tenha um lindo dia. Exatamente desse tipo. Isso. Luci, me conta um pouco de você. O que você tem feito, das suas experiências. Então, atualmente eu estou trabalhando em 2 lugares, então eu trabalho na área do trânsito e outro em clínica. E a área, eu gosto das duas, mas clínica sempre foi a minha paixão, sempre. Né? Lidar com o outro, né, Luci? E é muito bom. E a minha preferida são com crianças especiais. Isso desde o tempo da faculdade. E eu me formei já faz um tempinho, né? Desde 84. Então tem gente aí que nem era nascido quando eu me formei, né? E a área que eu mais gostava era a área, na época, chamava excepcional. Hoje já não usa mais esse termo, né? Só um minutinho. Priscila, pode abaixar o som para mim, por favor, filha? Eu estou achando que está um pouco alto. Pode continuar, meu bem. Então, e
Então, assim, por aí eu vou, sabe, sempre caminhando dentro da psicologia, em vários campos, mas eu estou sempre puxando para esse lado, né? E aí, agora, ultimamente, eu estou fazendo um trabalho com mães e mães de crianças autistas. E eu achei isso Falei, nossa, muito bonito, isso, muito gostoso. que trabalho maravilhoso, né, Luci? Muito gostoso mesmo, porque, assim, primeiro que mãe, para mim, mãe é o meu papel preferido da vida, sabe? O Ai, melhor que de lindo. todos, o que eu gosto mais, o que eu faço melhor, apesar de, às vezes, achar que eu podia ter feito um pouco melhor, é aquilo que você estava falando lá no texto, né? A gente Culpa, né? sempre acha que podia ter feito alguma coisa melhor, se o filho faz alguma coisa assim, ou não consegue fazer alguma coisa, a gente fala, ai meu Deus, será que foi por minha causa, né? Que eu não ensinei direito, né? Sim, Onde é que eu sim. errei, né? Alguma coisa por aí, né? É, Mas assim, então, para mim, ser mãe é uma coisa tão boa, sabe? Cuidar dos filhos, eu acho tão assim, sublime para mim, uma coisa muito assim. Eu amo, sou é apaixonada por ser mãe. interessante você falar sobre isso, porque eu também, se eu for analisar, sempre considerei que um dos papéis que eu mais achava que eu era mais, vamos dizer assim, perfeita, não, mas né, Sim, boa sim. demais, era no papel de mãe. Sempre achei isso. Até o momento de uma adolescente, uma das minhas filhas, me mandar uma cartinha com 12, 13 anos, dizendo assim: procura-se uma mãe. Acabou comigo, Luci, naquele dia. Ai, meu Deus. Mas eles têm sempre, isso faz parte da adolescência Faz parte. e É, das mães deixarem os filhos crescer, porque claro, é nessa claro. hora que a gente tem que se desmamar dos filhos, né? Não os É, filhos se desmamar das mães, né? cortar o cordão mesmo, né? Exatamente, porque é mais difícil a mãe soltar do que o filho soltar da gente, né? Verdade. Você trabalha em que área em São Paulo, Luci? Não, estou na Praia Grande agora. Ah, sim, na Praia Grande. Mas assim, lá mesmo que você tem esse grupo de mães? Isso, esse grupo de mães a gente estava fazendo antes da pandemia presencial, né? Sim. Agora ele até parou, nem pela internet a gente está fazendo o grupo, porque o pessoal não está conseguindo se encontrar. Uhum. É numa ONG que chama Semear. Semear. Semear, isso. Uhum. E aí, quando eu fui lá, eu conversei com o pessoal lá e eu vi que não tinha esse trabalho como as mães, né? E quando eu comecei a conversar com a diretora, ela falou assim, nossa, mas você é isso que precisa. Alguém para vir trabalhar essas mães aqui. Uma E, orientação, né, Luci, de como proceder, de como lidar com a sua emoção e tudo mais. exatamente, porque assim, o que eu percebia, e isso eu constatei mesmo, foi assim, que as mães, elas ficam assim, bastante preocupadas, como todas as mães, né? Ficam preocupadas em cuidar dos seus filhos. E todas as mães, até os animais, eles querem cuidar das crias, né? É, claro. Então, e principalmente quando o seu filho, ele foge dentro do que a gente considera normal, né? Certo. Isso pode ser no autismo, pode ser qualquer outro problema que a criança tenha, você já vai super proteger até em alguns É, momentos. Às vezes a criança tem assim coisas leves, mas como você vê que ela está fugindo um pouquinho ali, você já vai querer, né, super é proteger. uma super proteção que a gente é instinto, né? É instintivo. Exatamente. Aí, no caso de uma criança especial, e daí eu já estou falando no geral, a mãe ela fica muito mais
protegendo esse filho. Porque, além do que, ela sente uma culpa muito grande. E daí é uma culpa bem pesada. Porque, afinal de contas, esse ser saiu de dentro de mim. Então, a fábrica não fez direito. E não tem nada disso, né? Mas acontece que essa cabecinha aqui dentro, serve e faz coisas assim, né? E aí, para isso, nós temos que cuidar, né, Lucy? Cuidar da parte emocional, da parte física também, né? Porque tudo depende uma da outra, né? E o psicológico também, até o espiritual, para dar uma força interior. Tudo, né? Eu costumo dizer que nós temos tudo, né? O espiritual, o físico, o mental, o emocional, né? Nós somos tudo, é um conjunto. Somos um ser, um conjunto, né? E é necessário que você cuide de todas essas áreas, porque se faltar uma, é um problema sério, né? Exatamente. E nesse grupo... site tem Instagram, Lucia? A Priscila quer colocar o Instagram do site. Você tem aí? Site não, tem da ONG. É Semear, mas eu não sei. Semear. Você não sabe se tem Instagram? Não sei. Depois eu posso passar. Tá. Isso. Boa noite, pessoal, a todos, não é? Agora nós já entramos um papo aqui. Então, mas nós estamos no comecinho. Então, eu vou contar como é esse processo lá do grupo, porque eu acho que isso encaixa também a todas as mães e crianças especiais. Vai englobar todas elas. Sim. E isso, como o autismo também tem bastante gente que agora está entendendo o que é autismo, que tem autismo, né, que está falando bastante, como você falou logo no começo. Então, eu vou falar mais desse grupo, mas que vai englobar tudo. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi o seguinte, que as mães, elas tinham tempo para cuidar dos filhos. Elas levavam os filhos para fazer psicoterapia, elas levam para fazer fonoaudiologia. É porque é multidisciplinar, você tem vários profissionais ali para levar. Isso. E elas levavam tudo, fazia tudo, cuidava da casa, mas elas mesmo estavam assim, sabe? Não conseguiam nem conversar entre elas. Eu chegava na recepção e eu via 3, 4 mães e elas não conversavam. Elas estavam ali com a mesma demanda, porque os filhos dela estavam na mesma situação. E elas não conseguiam nem conversar entre elas, sabe? Parecia que, enquanto ela estava lá, a cabeça dela estava pensando o que mais ela tinha que fazer, o que ela deixou de fazer aí em casa. Você acha que isso também pode vir de uma não aceitação, e não admitir que o seu filho tem um diagnóstico desses? Pode acontecer isso, Lucy, para a mãe? Sim. Mas isso é assim, a primeira fase, né? Depende da idade da criança. Quando a criança é novinha, porque daí a mãe... Então vamos começar lá. A mãe, ela ficou grávida, ficou toda feliz, aí ela sonhou com aquele filho perfeito, ideal, tal. Quando o filho nasceu, Quando o filho nasceu, aí o filho não veio da maneira como ela esperava. Que a família esperava, né? Todo mundo esperava. Ela se sente culpada. Frustrada, lidar com isso é complicado. Né? E ela ainda sente 2 cargas, a dela e a que ela acha que os outros estão colocando sobre ela. E que muitas vezes os outros colocam mesmo, né? Sim. Então, para ela é muito difícil. Se você se coloca no lugar dessa mãe, você vê que peso ela tem. Não é brincadeira, não. Não é fácil. Depois ela tem que cuidar dessa criança especial, que dá um trabalho, eu acho que é quádruplo do que de uma criança que a gente, dentro do padrão da normalidade que a gente conhece. Muito trabalho, né? Isso.
Então, essa pessoa, essa mãe, ela vai ficar toda perdida, sufocada, ela não consegue mais, ela se esquece dela. Se esquecem de cuidar delas, né? E era esse o foco que eu queria. Eu queria que essa mãe, que essas mães, que elas conseguissem se enxergar, sabe? Que elas tinham direito, sim. Primeiro que elas não tinham culpa de nada. Então, vamos trabalhar isso, de tirar a culpa. Não tem culpa, né? Então, esse era o primeiro trabalho que eu fazia com elas. E depois delas, assim, delas se perceberem, né? Como pessoas mesmo. Aí a Claro, um gente, ser humano, né? Vivente. eu perguntava para elas como que você era antes dessa gravidez, porque tinha mães que Oi, Raquel. tinha filhos, já tinha tido outras gravidezes e os filhos eram normais, né? Sim, Vou chamar de normal, tá? E o sim, sim. outro veio com um autismo. Com um probleminha. Isso. A pessoa, antes desse filho autista, ela conseguia ir no cabeleireiro, ela conseguia deixar o filho com a avó e sair com o marido, ela conseguia tomar um chá com as amigas, ela conseguia É, fazer uma reuniãozinha lá de comer um bolinho de tarde com a vizinha, por exemplo. Quando veio o filho autista, ela parou de fazer tudo isso. Nem unha ela fazia mais, nem cortar o cabelo no cabeleireiro ela não ia. Ela mesma cortava do jeito dela, sabe? Isso tudo eu chamava de descuidado, porque sim, ela claro. estava deixando de cuidar Deixando. dela também. E fui conversando com elas e mostrando para elas que se elas não se cuidassem internamente e externamente, como é que elas iam ter força para cuidar daquela outra pessoa que É. precisa de tanto cuidado? Precisa dela, né? E se ela não se cuida, como ela vai estar forte internamente, fisicamente, para poder estar ali presente. Exatamente, isso mesmo. E elas começavam a perceber isso, sabe? O quanto elas estavam se abandonando. Sim. E era assim muito interessante, porque daí elas começavam a ver que começavam a fazer um processo de amorosidade dela para com ela mesma. É O isso que eu te processo, falei antes. exatamente. O processo de que eu dizia para ela, você não tem culpa, mas se você acha que você precisa se perdoar, então se perdoe. Porque cada um sabe da sua dor e o tamanho que ela é. Claro, claro. Luci, eu quando faço minhas meditações guiadas, você já deve ter ouvido algumas, né? Eu sempre faço com um tema, né? Uhum. Cada meditação é um tema novo. E tem a do perdão, e tem várias. É muito interessante, se você achar que eu posso contribuir de alguma forma, eu posso fazer algumas direcionadas para elas, para você Nossa, colocar vai ser muito no bem-vindo. início da reunião ou no final, onde você achar melhor, se você achar que Sim, talvez. nossa, muito bem-vindo. Sim, muito sim. Depois a gente marca. A gente fala sobre. Parece que vai começar aqui na praia, ainda não está na fase verde. Acho que em São Paulo também Sim, ainda não, no Rio, né? sim. Lá só vai abrir mesmo quando tiver a fase verde, né? Até Sim. porque é um ambiente que precisa estar todo mundo bem mais seguro, né? Então, E a ONG, também por estar em enquanto, está contato, fechada. as pessoas também podem estar no grupo de risco, é difícil, né? Exatamente. Eu sei como funciona. E a gente vai. Mas As mães estão sentindo falta, só que elas também, dentro de casa, elas não conseguem fazer porque os filhos estão juntos. E lá, esse trabalho era feito enquanto os filhos estavam em atividade, né? Lá. sim, claro. Era nesse espaço que elas começavam a se cuidar. E eu comecei a mostrar para elas que elas também tinham que ter esse espaço na casa delas. Ou para o pai cuidar um pouco, para ela poder tomar um banho direito, porque elas falavam assim, sabe que eu não tomo banho, eu entro embaixo do chuveiro e saio? É diferente de você tomar um banho, não é? É.
São coisas pequenas, Eu mas entendo que perfeitamente, fazem. porque eu acho que, assim, quando os filhos estão doentes, a gente sabe disso, né? Ficou com febre, você fica assim que você nem penteia o cabelo, você nem se olha no espelho. Mas Exatamente. como nesse caso, a criança está o tempo todo necessitando da sua atenção especial, é complicado, porque é o tempo todo, não tem uma folguinha. Ah, não teve Ela, mais febre, né? Se for o caso. exatamente. Não é Ela fácil. tem que aprender a viver com isso. Ela tem que voltar à vida novamente com Até, tudo isso que ela tá, que ela até tem ali. alimentação, até alimentação. Porque Exatamente. eu também tenho essa coisa assim. Eu dou almoço para o Bernardo, por exemplo, ele é meu neto. Eu dou almoço dele, preparo ele para a escola, despacho ele para a escola, e esqueço de almoçar, né? Porque, Pois é. entendeu? Imagina uma mãe que tem o tempo todo que está atenta, né? É Instituto Semear, Luci? É. Ai, meu Deus, eu não tenho nome Não, disso. tudo bem. A Priscila quer colocar. Se ela colocar semear Semear na Praia Grande ou Praia Santos? Grande, Praia Grande. Praia Grande, Pri. Instituto É. Semear, vê lá. Se é. É no bairro é Canto do Forte, ela vai achar. É que ela quer colocar aqui, se alguém tiver interessado, né? Quer dizer, Uhum. mas continua, meu bem. Então, o processo de vocês com elas era fazer com que elas olhassem um pouco mais para elas mesmas. Exatamente, que elas começassem a orar, porque aquelas mães, não, elas não existiam. Tanto que quando você começava a conversar com ela no processo, então, ela só falava do filho, da filha, como foi, que tratamento fez, aonde que foi, onde que tem que levar, que o psiquiatra é isso, que o remédio é aquilo, que não sei o quê, que o remédio dá tal reação. Aí, não, eu tô perguntando de você. E ela, às vezes, ela não sabia falar dela. Quantas chegavam na roda de conversa, era uma roda de conversa que a gente fazia. Uma Sim, coisa bem legal, eu fazia isso também. descontraída, justamente para elas, assim, não sentir. Elas já são tão pressionadas pela vida que elas têm, né? Que eu queria fazer uma coisa assim, aconchegante, leve, sabe? Para que elas ficassem. A gente tinha até Claro. cafezinho, chazinho, tudo, né? E É. tinha mães que chegavam lá e elas ficavam assim, ó, quietas, assim, olhando as outras falando. Nem consegui participar, elas conseguiam de primeira vez, sabe? E não era Porque no porque elas início, né, estavam não entende ainda, inibidas. não está entendendo ainda como é o processo, e aí fica inibida também, né? Mas não era nem inibição, Val, era porque elas achavam que elas não tinham o direito de mais. Isso é uma coisa, Luci, que não é somente no caso desse caso aí. Muita gente que eu conheço tem esse mesmo pensamento, sabe? Eu não posso porque isso, porque aquilo. Então, ela coloca tantas atribuições e não dá tempo de cuidar de si mesma, não dá tempo de fazer. O tempo delas é para o outro, né? Não é para elas. Exatamente. Então, é bem isso mesmo. A pessoa não enxerga que pode, que precisa, Exatamente. na verdade, uma necessidade. Né? Então, é trabalhar a autoestima, né? O autocuidado, é crescer, é se fazer gente de verdade. Você tem todos os direitos de todos. Claro Né? que sim. Você Imagina. pode tudo, você pode sim ser feliz, você pode sim ter um ataque de nervo, você pode sim chorar, você pode sim também se abraçar, você pode sim tomar o seu banho, você pode sim delegar para alguém cuidar um pouco do seu filho, alguém que você tenha confiança, porque sempre tem alguém por perto. Para dar uma né? ajuda, uma força, né? Exatamente. E não é assim que você vai deixar o dia inteiro, é por uma hora. Sabe? Para você ter esse tempo, para você dormir, para você Para respirar, para né? qualquer coisa, exatamente. Para você olhar na janela sem se preocupar
se o seu filho, por exemplo, os autistas mais severos, né? Então, severos, como a gente chama, que você tem que ficar 24 horas de olho neles. Só que uma pessoa não consegue ficar 24 horas o tempo todo ligada. Luci, e você tem percebido a participação dos pais nessa... As avós, com certeza, mas os pais, você tem percebido alguma participação maior de algum pai, mais do que da mãe, por exemplo? Olha, nesta ONG, eu fiquei surpresa porque os pais eram presentes. Ah, que bom! E eu achei isso muito bonito, até comentei com a pessoa de lá, e tinha um pai, ele sempre estava nos atendimentos, e ele perguntou, essa roda de conversa, eu posso participar também ou é só para as mulheres? Né? E eu achei isso tão bonitinho. E mas eu acho importantíssimo, Luci. Eu tenho um grupo de... Você sabe que eu tenho esses grupos de meditação, e na meditação vem mais mulheres mesmo. É um grupo aberto. Eu tenho lá 2, 3 homens que participam. Uhum. Mas raramente eles vêm, mas vieram já. Então, assim, o que eu noto é que os homens precisam... Eu até queria montar um grupo de apoio aos homens também. Porque, Luci, essa questão da mulher ser independente, os homens não estão sabendo lidar muito com isso, alguns, né? Não todos. Alguns estão entrando nessa numa boa, tranquilamente. Mas outros já não. Então, a dificuldade que eu vejo nesses rapazes jovens é que eles não se cuidam, vamos dizer assim, indo ao médico. Exatamente. A mulher vai muito, o homem já tem uma certa... Então, eu gostaria até de montar um grupo, não sei se você vai achar legal isso, montar um grupo de apoio a esses homens também. Então, para você ver como assim, o que é a sintonia do universo, né, meu bem? Porque eu estou te falando isso desde ontem, né? Que a gente está numa sintonia boa e tudo. E se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver algumas postagens onde tem um hashtag assim, homem também faz terapia. E aonde tem posts de autocuidado. Porque é exatamente isso que eu também percebo. De que a gente nota, porque você vê que a mulher ela procura mais, ela está sempre aberta a coisas novas. O homem não vai ao médico, não quer saber de nada, aquilo é bobagem. Então, eles não fazem esse movimento, né? E eles não estão... Muito. Então, os homens, eles não têm, por exemplo, a grande maioria, né? A coisa de chegar e falar com o outro amigo, sim. Como a mulher fala, assim. Por exemplo, falar, nossa, Bilda! Isso. Nossa, Bilda, sabe? Não, o homem fala assim, então, tá, mais ou menos. E faz falta, Luci, faz falta. O ano passado, quando meu irmão faleceu, assim muito bruscamente, ele foi embora, você sabe. No velório dele, eu conversei com o grupo do trabalho dele, eu conversei com os amigos dele de adolescência, cheguei na roda deles, para falar com eles. Vocês têm que procurar médico. A mulher vai todo mês no médico. Por que vocês não vão? O meu irmão foi embora assim rapidamente porque ele não se cuidava. Exatamente. E eu falei com os amigos, eu conheço desde a infância. Mas eu fui, Luci, no grupo do trabalho do Vininho. Tinha um grupo assim, todo separadinho, né? Que eles ficam juntos. E eu conversei bastante com eles sobre isso. Tem que se cuidar, cara. Você precisa. Não pode. Eu já, desde o ano passado, eu tô com essa... Desde que meu irmão foi embora, assim, nessa coisa rápida, eu me voltei para esse lado, que eu acho importante também de trabalhar, sabe? Porque o que nós estamos pensando, eu acho que o que está, assim, vindo muito pra gente, pra mim, pra você, é essa coisa, assim, do autocuidado. Que no caso dessas mães... Exatamente, que no caso dessas mães, elas querem tanto cuidar dos filhos
E tem que cuidar, a gente sabe disso, não é isso que a gente não está falando, não cuida do seu filho, larga ele para lá. Não é isso. É cuida assim do seu filho, procura tudo que tem que fazer, mas não esqueça de você. Você também precisa de cuidado. Você costuma passar para elas algum exercício mental, alguma coisa assim, como meditação, por exemplo? A gente faz lá na roda de conversa, é só mesmo bate-papo, é uma coisa bem leve, sabe? Então, meditação a gente não faz, porque também é bem corrida, é o tempo de atendimento dos filhos, né? Entendi. O tempo então, que ele fica lá sendo atendido, vocês falam com as mães. Que maravilha, que trabalho então, maravilhoso. É assim, 45 minutos, sabe? Às vezes, quando ou são as professoras, psicopedagogas ou fono, que elas conseguem segurar eles um pouquinho mais, mas não passa de 50 minutos. Sim. E às vezes tem algumas mães a mais lá, então não dá pra gente fazer mais coisas. Quando é uma mãe só, nossa, daí ela quer, sabe? Ela fala assim, só tem você pra mim, vou usar e abusar, sabe? Daí ela faz até que quase que uma terapia, mas não é, né? É porque, na verdade, é um acolhimento, né? É um abraçar. Exatamente. O ser humano, ele precisa de um colo, ele precisa de uma atenção, às vezes somente de uma orelha. Exatamente. Para ouvir, nem ouvido, nem que você dê palpite, não, ou alguma sugestão. Mas, assim, para você escutar, as pessoas precisam disso. Todos nós, né, Luci? Sim, tanto que quando a gerente de lá foi colocar lá no Instagram, tem até o Instagram, mas eu não lembro qual e colocar aqui nas redes daqui da Praia Grande, né? Ela colocou assim, que ia ter essa roda de conversa comigo e tal, e ela colocou embaixo assim, às vezes um desabafo já vai ajudar a chamada que ela fez para a mãe. E é verdade. Então é o que você falou, de repente você ser um ouvido. E outra coisa também, que o fato de vocês juntarem as mães é importante para elas perceberem que não é só ela que está passando por aquilo tudo. Exatamente. Tem outras pessoas também no mesmo barco, não é? E o legal é que, assim, depois que a coisa começa a andar, né, e elas começam a se encontrar e tal, e às vezes, porque não é sempre que as mesmas mães estão juntas, sim. Mas quando elas se encontram, que cara delas se encontrarem, elas já vão formando um vínculo. E aí, quando uma fala, nossa, mas não consegui fazer, estou tão cansada, não sei o que, a outra fala, mas a outra já vai falar para ela o que ela tem que fazer. Sim, e aí você percebe, nossa, ela está conseguindo se enxergar, e daí eu ficava muito feliz, né, quando eu via isso, né, porque, maravilhoso. Poxa, que bom, né? Se eu morasse perto de você, Luci, eu ia querer participar de alguma forma. Vem, Val, a gente está te esperando de braços abertos, vem. Se fosse possível. Porque eu gosto dessas coisas e, assim, a minha missão aqui é também estar voltado para o outro. E eu tento, de todas as formas, né, fazer algo que eu consiga ajudar de alguma maneira o outro. Então, se eu pudesse, eu gostaria muito de ajudar lá de alguma forma, sabe? Mas a gente vai achar um jeito, mesmo que seja com os áudios, tudo, isso vai fazer parte eu tenho pessoal da meditação pelo WhatsApp, né? Tem no Rio Grande do Sul uma turminha em São Paulo, né? Com a minha família, e aqui no Rio também 2 turmas, uma que vinha presencial e a outra só no WhatsApp. Então, assim, é legal porque toda semana eu estou montando uma meditação nova, guiada, né? Porque muita gente não consegue simplesmente botar uma música e, né, elevar o pensamento e tal, enfim. E a meditação guiada ajuda muito, ajuda a dormir também. Sim.
Porque às Eu vezes a utilizava para pessoa o pessoal do estresse. não consegue dormir e coloca a meditação, às vezes elas me dizem assim, nossa, Val, eu não escutei nem a metade de dormir. E é muito E bom quando acontece isso, né? eu digo assim, não tem problema, o seu subconsciente escutou tudo. Exatamente. Absorveu o que precisava absorver. É. Muito bom mesmo. E além de você, Então, tem mais alguém que faz parte desse grupo que te ajuda lá, Luci? não, Só você. só eu. Só eu que faço esse trabalho lá. Porque quem está lá, o pessoal é todo voluntário, né? Porque é Uhum. uma ONG. E tem como tem muitas crianças aqui, então o pessoal vai, as psicólogas, por exemplo, vão para fazer atendimento para as crianças. E essa coisa das mães da roda de conversa, eu que tive isso da minha cabeça e fui Mas foi lá, ótimo, maravilhoso. Que porque eu iniciativa falei, perfeita. quando eu cheguei, eu falei assim, olha, para as crianças, eu amo trabalhar com essas crianças. Amo. Mas eu via que tinha gente suficiente para cuidar dela. E tinha alguém que estava precisando de cuidado e que estava. Você enxergou isso e foi fantástico, né? E foi Porque é muito bom. necessário. Eu E eu acho. tenho uma mãe aqui, Luci, que a filha dela não tem diagnóstico de autismo, mas ela é muito hiperativa, né? Então, assim, Uhum, excesso, a mãe não dá conta. E ela, às vezes, eu fiz floral para ela, fiz alguns florais, ela veio aqui, a gente conversou, até eu estou querendo falar com ela já há uns dias para saber como as coisas estão. E eu queria que ela assistisse essa live, né? Porque aí ela vai. Porque é claro, para todas as crianças que têm assim, algum problema que a mãe entra em desespero. isso. Acontece mesmo, acontece. E outras também que têm problema, que o filho tem problemas, por exemplo, na hiperatividade e também algum distúrbio que tem que tomar medicamento. E às vezes a mãe me diz assim, ai, meu Deus, não vem com manual de instruções. Eu digo, não, não vem. Ninguém vem. Não vem. Não vem. Ninguém vem. Então, Não, fica difícil de você... Cada pessoa é uma pessoa. E o exatamente. autismo, principalmente, veio mostrar isso, né? Porque antigamente existia um rótulo, né, Lucia? Um rótulo. Exatamente. Ah, aquilo é aquilo. É. Mas o autismo veio para dizer para você, olha, cada ser é um ser diferente. Porque porque as pessoas costumam falar assim, né? O que é o autismo? Eu traduzo o autismo assim. O autista é uma Tá pessoa picotando um que pouquinho. tem. O autismo é uma pessoa. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá ruim para você ou é só para mim? Para mim tá bom. Tô te Tá ouvindo picotando. perfeito. Tá bom para você? Tá bom. Alguém bota um ok aí se tá ouvindo a Lucy direitinho. Fala aí, Lucy. Tá É, travado? tá Tá travado travando. aqui? Vê a sua internet, Lucy. Minha internet tá boa. Tá aqui boa. Tá inteiro Tá aqui. bom. Tá dando para Tá. ouvir? Tá travado. Vilda, coloca um okzinho se você está escutando bem a Lucy. Meninas, façam isso, por Tá me favor, para a escutando? gente Alguém tá poder. me escutando? Tá ouvindo a Lucy? Agora sim, Lucy, acho que agora ficou legal. Ah, então tá. Porque aqui na praia de vez em quando cai geralzão lá, né? Então pode até ser mesmo. Ai, mas eu me perdi o que eu tava A falando. Gabi está falando aqui que, assim, porque os pais não custam tanto aceitar, né? Alguns, né, Gabi? E muda de assunto quando alguém quer saber o que está acontecendo, porque não sabe também explicar como foi que isso ocorreu, não tem uma explicação, né? E aí vai dizer o quê? Dá um diagnóstico assim, um fechado, uma coisa fechada. Se cada pessoa desenvolve de uma forma.
E quanto mais cedo você perceber que a pessoa tem esse problema, e você começar a exercitar, a procurar fazer essa criança compreender, né? Por exemplo, quem não fala, quase não fala e tal. Mostrar que fazendo, isso aqui é uma maçã, é maçã. Eu só vou dar para ele se ele disser a palavra maçã. Aí ele vai começar, tá bom, eu dou. Na próxima vez eu vou querer que ele fale melhor essa palavrinha. Então, é exercitar bastante, porque isso faz com que ele se desenvolva. Ele vai precisar ir para a vida. Ele vai precisar ser independente. Porque tem assim, muita gente fala assim, eu não gosto de comparar o meu filho com o filho da fulana, não sei o quê. Mas as crianças, eles, nessa fase de desenvolvimento delas, elas são mais ou menos parecidas sim. Então, você pode sim, não comparar, mas você pode ter um parâmetro. Então, se uma criança de 8 meses fica sentada retinha, direitinho, outra criança de 8 meses, ela tem que ficar sentada também. Se ela não fica, alguma coisa, aí você já começa a ligar as anteninhas. Exatamente. Aí você vai ver. Tudo bem, tem uma criança que é um pouco mais rápida, outra um pouco mais devagar, mas elas estão ali na média. Se uma criança de 2 anos, ela faz determinadas coisas, ela consegue compreender o que você fala e ela consegue se expressar de alguma forma que você entenda também o que ela está falando, tudo bem. Daí você sabe, bom, então tá. Um vai falar um pouco melhor, vai formar frases mais completas, outros menos, mas você está vendo o equilíbrio. A gente tem que observar a evolução das crianças para ver se elas estão mais ou menos no mesmo nível. Se você percebe que tem alguma defasagem, não fica com medo, vai buscar, porque, por exemplo, no autismo, em todas as outras necessidades especiais. Exatamente. Quanto mais rápido você souber qual é a necessidade que seu filho precisa melhorar, mais rápido ele vai conseguir. Por exemplo, no autismo, se você vai desde cedo, você consegue deixar como um adulto funcional. O que é um adulto funcional? Aquela pessoa que na fase adulta, ela consegue sobreviver por ela. Então, ela vai conseguir trabalhar. Exatamente, ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir ter o salário dela, ela vai conseguir ser independente. Porque ela vai aprender tudo isso. Claro. De uma forma diferente, tudo. Agora, se você fica, não é. Porque quanto mais rápido você aceitar e tentar tratar, vai resolver muito mais. Agora, um adulto... Tudo, né? Em tudo, né? Um adulto, você acha que ainda aprende algumas coisas ou ele para? O adulto, ele... Depende, viu, Val? Porque, assim, o cérebro, ele é fantástico, né? É, assim, uma maravilha. Com certeza, né? Uma máquina, assim, perfeita. Então, assim, quanto mais estímulo você der para esse cérebro, mais ele vai. Então, se você começar a estimular esse cérebro, o adulto autista vai aprender, sim. Ele vai conseguir. Mas agora também depende do grau de autismo, né? O que é bem difícil é o severo. Esse daí envolve depois um monte de medicação mais pesada e tudo. Então, aí é outro departamento, né? Mas no autista leve, que antes era chamado de Asperger também, e hoje já juntou tudo. Do estudo que ele fez, né? Então, e aí hoje juntou o autista, que antes era chamado de autista grau 1, e o Asperger, hoje eles são autistas. Então tem leve, moderado e o grave.
O leve tem autista olha, que você nem percebe depois que ele é autista. Se ele for desde pequeno diagnosticado. Treinado, né? Incentivado, né? O Messi, né? O Messi tem um autismo, né? Eu estava vendo, Luci, que o Léo Sá, Então. desde 43, ele já tinha descoberto algumas pessoas assim. Depois, em 1950, o Asperger aí começou a mexer com isso também, mas eles não se comunicavam, eles não tinham, assim, a ciência não trabalhava em conjunto naquela época. Então, assim, há alguns casos perdidos e tal, né? Aí, nos anos 70 e 80, foi que começou a ciência, assim, a passar os resultados, não? Porque aí um conversava com o outro, enfim. Por isso que a coisa toda está desse jeito, né? Assim, meio que engatinhando, né? Tanto que, assim, tem muita gente que fala, nossa, mas antes não tinha tanto autista como tem agora. E não é assim. É que antes essa nomenclatura não era usada como é agora. Antes, por exemplo, vamos pegar o Asperger que a gente está falando dele, né? O Asperger não era autismo. Então, daí era Asperger. Então, tratava, na estatística, ele não entrava como autismo. Não, entrava com outro nome, porque foi ele que... Exatamente, exatamente. Né? Agora não, como juntou um monte de coisa... A pessoa que tem um comportamento inadequado para o normal, vamos dizer assim, que se usava... Isso, ela era traduzida para o... é o síndrome de Asperger. Entendi. E por isso também atrasou um pouco essa questão do... Todo mundo diz assim, mas só agora... Agora, realmente, né? Se eu estava vendo 50 mil, onde é que eu anotei isso aqui? Nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento que tem, aliás, mundial, 70 milhões de autistas diagnosticados. E no Brasil, 2 milhões. Mundialmente, 70 milhões. Olha só, é muita gente. Então. No Brasil, só no Brasil, 2 milhões. Então, e tudo é um processo, né? Porque o governo tem que se providenciar algumas coisas. É a mesma coisa com essas crianças que tiveram esse problema acho que é hidrocefalia, não. Isso. Por causa né? Vai precisar futuramente ter um atendimento para essas mães e crianças assim. Que foram muitas, não foram poucas, né? Exatamente. Eu Meu acho amor, que assim, ai, que pena. Então, mas assim, avisem a todas as mamães, por favor, que tenham seus filhos especiais, especialíssimos, que se cuidem também. Se cuidem. Vocês merecem serem amadas por vocês mesmos. Olha no espelho de manhã e fala assim, eu me amo. É isso, gente. É isso aí. Olha só, Luci, a gente pode tentar fazer uma por mês, ou uma se você quiser. Sim, podemos. Vamos... Eu acho que são bastante assim, né, interessantes e tem muita gente que precisa ouvir certas coisas. Eu acho que no momento, autocuidado, todos, a gente tem que se ligar nisso, viu? No autocuidado. É geral, tem que ser. O autocuidado é tudo. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do outro, não é? E os homens têm que se cuidar também, em todos os sentidos. Homens também, exatamente. Isso aí, eu falo muito isso também. Porque eu acho que, assim, é cultural, né? Exatamente. Infelizmente, existe isso na nossa cultura, ou não sei se alguma outra cultura coloca isso de forma diferente, porque o que a gente vê na maioria, né? Não só aqui, mas fora também, os homens não se cuidam, né? Eles não vão ao médico, eles não fazem exames periódicos, né? Eles se acham tão assim, e daí depois eles se veem tão pequenininhos assim, eu falo, quando estão lá sozinhos assim, exatamente. E aí tem muito mais mulher viúva do que homem viúvo. Por que será, né? Quer dizer, então é todo um processo, né?
Exatamente, eu também E acho, não ter concordo com medo, né? você. Não ter medo de ir a um psicólogo. Eu preciso, vou lá. É maravilhoso, uma terapia única. Exato, e aprende a falar, mesmo assim, se ainda não está com coragem de ir no psicólogo, não buscar alguma ajuda, começa a falar o que sente. Hoje eu estou triste, sim. Exatamente, dar nome, dar nome. Eu estou Vamos falar triste. um dia sobre as Ah, emoções, como liberar as emoções. Nossa, a vamos, gente tem vamos falar. assunto de monte. Gente, então vamos lá. Para o mês que vem ou a quinzena próxima, nós vamos ter outra live com a Lucia, ok? Para todos. Aí nós vamos chamar mais gente, tá? Pode chamar que Vamos, cabe. Cabe aqui é na isso. sala. Cabe muita gente aqui. Cabe bastante gente. Val, Quero muito agradecer obrigada, viu? muito a você por ter vindo. Agradecer a todos que Obrigada. estiveram aqui com a gente, né? Uma Obrigada, oportunidade da gente gente. Foi conversar. muito bom estar aqui com vocês todos. E o que vocês precisarem, estou à disposição. Val, vamos fazer um monte de live, porque acho que a gente tem um Vamos. monte de coisa. Vamos plantar, né? Vamos plantar, E vamos semear não, os nossos a semente já foi lançada. Agora é só isso. regar. Exatamente, é isso aí. Muito obrigada, Beijo para Luci. vocês. Gratidão por você estar Fique com aqui. Deus. Deus abençoe muito vocês, viu? E meus parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigada É para você maravilhoso. também. Que Você bom que também. temos pessoas como você Ai, que aqui bom. com a gente. Fica com Deus. Um Tchau, beijo no gente. coração de todos. Um Amém. beijo. Tchau, pessoal. Amo vocês. Te amo, meu amor. Fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.